Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Como está ainda a sua leitura e interpretação da Bíblia? Espero que esteja indo bem. Lembrando, se você tiver alguma reflexão a fazer, algum comentário ou um compartilhamento de ideias, envie aqui pra gente. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas terem acesso a Bíblia, se bem que é livre a todos, mas poder entender que a Bíblia ela precisa ser interpretada e compreendida. Bom, vamos lá. O último episódio foi a leitura do livro de Josué do capítulo 1 ao 5. Desculpa, voltando, do 6 ao 10. Então vamos às reflexões, né? O que nós podemos ver? Que Josué recebe as instruções para tomar a cidade de Deus e para salvar Raabe, que é aquela prostituta que salvou os espias de tudo. O que nós podemos tirar disso? Que tudo isso é muito ligado àquilo que eu perguntei para vocês, de como vocês escutam a voz de Deus, que é sentir na nossa mente aquela coisa que fica latejando na nossa cabeça para fazer, ou aquilo que a gente realmente sabe que tem que ser feito e fazer, seguir as instruções. E assim como aquela mulher foi bondosa de ajudar os espias, Deus também foi bondoso com ela através de Josué. O que nós podemos ver que às vezes outras pessoas que vão nos trazer aquilo que precisamos, ou nos dar aquilo que precisamos, ou nos oferecer aquilo que precisamos. Tudo bem? Uma outra coisa aqui, que tem uma parte que os israelitas eles começam a ser derrotados por um povo. Por quê? Por causa do vacilo de um lá. O que ele fez? Ele pegou, escondeu ouro, escondeu prato, escondeu capa, coisa que não era para destruir tudo e ofertar todas as coisas de valor. E aí o que aconteceu? Ele foi morto a pedrada. Ponto. O que nós podemos ver disso? Que por causa da ganância, quase a tribo de Israel inteira, por um indivíduo, perdeu todas as bênçãos que Deus tinha. Porém, foi tirado. Né? Por isso que é necessário ter a interpretação de matou a pedrada. Vamos se dizer que assim, esse matar a pedrada é arrancar, tirar aquilo que está sendo feito de errado. Veja Israel como um corpo, né? Onde uma má alimentação pode trazer problemas. Falta de exercício pode trazer problemas. Então isso tem que ser corrigido para começar a ficar bom. Né? E uma outra coisa que nós podemos ver também é que as nossas atitudes, além de elas podem beneficiar ou prejudicar as outras pessoas. Tudo bem? Então, isso foi a questão do erro de Israel, que nós podemos ver na história. Nós sempre temos que tirar uma analogia, um significado. Aqui nós podemos ver também que Deus é bondoso e misericordioso com o povo, não só com o povo, mas com nós também. Mas deixa claro nessa parte da história. E um fato interessante é que eu até me empolguei na leitura do episódio passado, na narração, porque é muita cena de guerra, de batalha, tudo. E fica claro que Deus não deixa a tribo livre das batalhas. Pelo contrário, tem batalha, tem desafios que é para trazer aprendizagem, trazer valorização da conquista, mas o que acontece? Como sempre a tribo está sendo instruída, direcionada por Deus e fazendo aquilo que é para ser feito, né, seguindo as orientações e instruções, Deus ele vai lutando à frente do povo, colocando situações, colocando circunstâncias, colocando pessoas no caminho indicado para acontecer o que precisa acontecer para a conquista de Israel. E uma coisa ficou clara, que seguindo as instruções, a vitória é certa. Não tem erro, não tem falha, é certeza, porque nós podemos ver isso desde lá atrás nos outros livros também. Tudo bem? Então essas foram as reflexões de hoje. Espero que vocês tenham gostando.
Eu vou estar fazendo a leitura hoje do livro de Josué, do capítulo 11 ao 16. Vamos preparar aqui. Prepara, respira. Livro de Josué, capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois que, ouvindo Jabim, rei de Azon, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas e na campina para o sul de Quireote, e nas planícies em Nefotidor, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e o amorreu, e o eteu, e o perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e o aveu ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, este e todos os seus exércitos com eles, muito povo como a areia, que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos charretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e seguiram até Gran Sidom, e até Misefot-Maim, e até o vale de Mispe, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué a tomar Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor ardente era a cabeça de todos estes reinos, e a toda a alma que nele havia. Feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou no que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou toda a cidade desses reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo somente Azor, a qual Josué queimou, e todos depois dessa cidade, e o gado e os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que o destruíram, nada do que fôlego tinha deixado com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou, porque muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra os tomaram todos, porquanto do Senhor vinha, que os seus corações endurecessem, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para o destruir totalmente, para não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. E Josué os destruiu totalmente, com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate, em Asdod. Assim Josué tomou toda a terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Amon até o monte de Hermon, a toda a planície do oriente.
Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que senhoreava desde Aroer, que estava ao bonde do ribeiro de Armon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerote para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Betesimote, e desde o sul abaixo de Asdod Pisga, como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do resto dos gigantes e que habitavam em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Jesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. E estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas e aos Gaditas e às meia tribos de Manassés em possessão. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra aos quais feriu Josué, e os filhos de Israel, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Cauro, que sobe Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões, o que havia nos montes, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto. E para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perezeu, o Aveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jermute, outro. E o Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gesar, outro. O rei de Debir, outro. E o rei de Geder, outro. O rei de Armon, outro. O rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maqueda, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efer, o rei de Éfica, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Hazor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Deor, em Nafate-Dor, o outro rei das nações em Gilgal, o rei de Tirza, outro. 31 reis por todos. Capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velhos, entrado em dia, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus, e toda a Gessur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, e gazeus, e os asdodeus, o esqueloneu, o griteu e o ecroneu, e os aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios até África, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gibalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos que habitam na montanha, desde o Líbano até... Nossa, tem terra, hein? Até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lancei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte, por herança, como já tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés, com quem os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhe deu Moisés, da além do Jordão, para o oriente, como já tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gessureus, dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og, em Baçã, que reinou em Astarote, em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu.
Porém os filhos de Israel não expeliram os Gessureus, nem os Macateus. Antes Gessur e Macate habitaram no meio de Israel, até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme a sua família, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão de campina, Gibom e Bamote Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quimote, e Mefate, e Kiriatim, e Sibda, e Zerete, Soar no monte do vale, e Bet-Peor, e Asbote-Pisga, e Bet-Gesimote, e toda a cidade da Campinas, e todo o reino de Sion, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e que Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi e Requem, Ezur, Eur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu a Moisés as tribos de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rama, e desde Esbom até Rama, Mispe e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Aran, e Bet-Nimra, e Sucote, e Zafon, que ficaram no resto do reino, de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, toda a Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Geir, que estão em Baçã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astorote e Edrei, a cidade do reino de Og, Baçã, e aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Vou tomar um café aqui. Vamos lá. Capítulo 14. Josué dá a Caleb em herança Hebrom. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca de 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança da linha do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebalos para o seu gado e para sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jofane, e Quenezeu, lhes disse: Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe respostas como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus.
E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois aquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expandir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jofane, e Quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi o grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. As heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. E foi sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, até a extremidade da banda do sul, e foi o seu termo para o sul, desde o ribeiro do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa de Esrom, e sobe a Adar, rodeia a Carca, e passa Asmon, e sai do ribeiro do Egito, e as saídas desse termo irão até o mar. Esta será vosso termo na banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado e até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será na baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará da morte, e Bet-Araba, e os termos subirá até a pedra de Boa, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual esta subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro, então este termo lhe passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Imon, da banda dos Jebuseus do sul, esta é a Jerusalém. E subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Enom, para o ocidente que está no fim do vale, dos Refaíns da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baala, esta é Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Baala para a cidade até os montes de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, esta é Quisolom, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baala, e sairá em Jabneel, e a saída desse termo era no mar. Será, porém, o termo da banda ao ocidente do mar grande, e ao seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jofane, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme dito ao Senhor a Josué, a saber a cidade de Arba, pai de Aneque. Esta é Hebron. E expeliu a Caleb dali os 3 filhos de Anak e Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Quinás, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois desta terra seca dá-me também fonte de água. Então lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias.
São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom para o sul: Cabzeel, e Eder, e Jaguar, e Quina, e Dimona, e Adada, e Quedes, Azor, e Itna, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azon Hadata, e Kiriote, Esrom, e Ezar, Amã, e Semá, e Molada, e Azar-Gad, e Esmon, e Bet-Palete, e Azon Saul, e Berseba, e Biziote, Balá, Elim, e Ezen, e Eltolade, e Quizil, e Hermon, e Ziklag, e Magmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Imon. Todas as cidades e as suas aldeias, 29, das planícies, Estaol, e Zora, e Asna, e Zanoa, e Enganim, Tupuã, e Enã, e Jarmute, e Dulão, Sacó, e Azeca, e Saarim, e Aditaim, e Gedera, e Gederation, 14 cidades e suas aldeias, Zenã, e Adassa, e Migdal, Gade, e Mileã, e Mispa, e Jocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabon, e Lamas, e Kitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamã, e Maqueda, 16 cidades e suas aldeias, Libna, e Eter, e Azã, e Ifta, e Asna, e Nezibe, e Keila, e Aquzibe, e Meras, 9 cidades e suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todos os que estão na banda de Asdod, e as suas aldeias, Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande, e o seu termo, e nas montanhas de Samir, Jatir e Sacó, e Daná, e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemó, e Anim, e Gozém, e Alon, e Giló, 11 cidades e suas aldeias, Arabe, Edumã, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuã, e África, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Gisrael, e Jocdeão, e Zanoa, Caim, Gibé e Timna, 10 cidades e suas aldeias, Alu, Bet-Zur e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltacom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias, do deserto, Bet-Araba, Midim e Secaca, e Nibsa, e a cidade do Sal, em Gedi, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que haviam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até os dias de hoje. Enfim, chegamos ao final do capítulo 15 e chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço a sua audiência e vejo você numa próxima. Até mais!